Se prepare, se prepare. Está na hora do menor e melhor podcast do Brasil. No toque de 3 segundos. Podcast Patotalk, onde grandes ideias vêm em pequenos pacotes. Preparem-se para uma dose concentrada de conversas estimulantes e entretenimento de qualidade. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pato Talk, o seu podcast sobre patologia. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Rodrigo Santos, junto com o meu amigo Luciano Silva. Hoje estamos com um convidado muito especial, um dos oncologistas mais renomados na área, o Dr. Leonardo Paixão. Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com informações para o conhecimento de todos. Hoje entraremos em um tema que foi muito pedido por vocês, que é intrigante e crucial: o carcinoma papilífero da bexiga. Sim, um câncer que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. E para nos ajudar a compreender melhor esse assunto, temos conosco um convidado especialista na área, o Dr. Leonardo Paixão, médico urologista formado em 2010 e é doutor em câncer de bexiga. Doutor, para começar, poderia nos explicar o que é exatamente o carcinoma papilífero da bexiga? Então, ele é um tipo comum de câncer de bexiga. Ele é caracterizado pelo crescimento de tumores papilares na parede interna da bexiga. São crescimentos semelhantes a formas de dedos, que cresce para a parte oca da bexiga, que é onde armazena a urina. Ele é como se fosse o correspondente maligno do papiloma. Certo, doutor Leonardo. Então você poderia nos dizer em qual categoria de câncer de bexiga se enquadra o carcinoma papilífero da bexiga? Olha, existem alguns cânceres de bexiga. A gente tem o carcinoma de células escamosas, adenocarcinomas e o carcinoma urotelial. O carcinoma papilífero da bexiga se encontra nesse último, o carcinoma urotelial. Eu tenho uma dúvida, doutor. Como se diferencia o carcinoma urotelial dos outros tipos de câncer de bexiga? Olha, o carcinoma urotelial se diferencia do adenocarcinoma e do carcinoma de células escamosas pelos tipos de células da bexiga que cada tipo de câncer afeta. O carcinoma urotelial afeta as células do tecido interno da bexiga, diferentemente das outras categorias de câncer de bexiga. No caso, o carcinoma de células escamosas, por exemplo, que afeta as células delgadas e planas, que podem surgir na bexiga depois de uma infecção ou irritação prolongada. E o adenocarcinoma, que se inicia nas células glandulares de secreção, que pode se formar na bexiga depois de um longo tempo de irritação ou inflamação também. Perfeito. Agora, para o pessoal que está nos ouvindo, quais são os sintomas mais comuns do carcinoma papilífero da bexiga? Olha, a gente tem os sintomas mais comuns como a hematúria, né? Que é a presença de sangue na urina, micção frequente, que é quando você vai várias vezes ao banheiro. Pode acontecer de você ir várias vezes ao banheiro também, no entanto não urinar, e disúria, que é você ter dor na urina, né? Ali no canal da uretra. No entanto, é importante a gente falar que nem todos os pacientes vão apresentar esses sintomas, principalmente nos estágios mais iniciais da doença. Doutor, agora aprofundando um pouco mais a nossa temática, vamos falar um pouco do diagnóstico. Como ele é feito exatamente? Olha, o diagnóstico geralmente é realizado por meio de exames. A gente tem a cistoscopia, que é um exame que permite a gente ver o interior da bexiga. Tem exames citológicos da urina e a biópsia também, que envolve a coleta de tecido da bexiga para análise microscópica. Essa coleta possibilita estabelecer o tipo de tumor, o grau e o nível de invasão. A citologia é valiosa para a gente no diagnóstico de tumores malignos e no acompanhamento pós-quimioterapia. E o método é útil, especialmente em neoplasias de alto grau, antes mesmo do diagnóstico citoscópico ou histológico. Porém, nas de baixo grau é limitado, pois as células neoplásicas nem sempre são distinguíveis das normais. E doutor, falando agora em tratamento,
Quais são as opções disponíveis? O tratamento ele varia de acordo com o estágio do câncer, mas pode incluir cirurgia para remover os tumores, terapia intravesical, por exemplo, a gente tem vacinas para estimular o sistema imune do paciente a atacar aquelas células cancerígenas e principalmente quimioterapia. Aguarde, estamos entrando em um intervalo para que os nossos apresentadores possam se recompor. Enquanto isso, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente agradecemos a Elétrica Botafogo, que sempre cuida dos nossos equipamentos eletrônicos. Agradecemos também a Funerária Dois Irmãos, que antes eram 3, a Peixaria do Tilápio e a Esfirra do Saíres, que estão sempre nos enviando lanches. Agradecemos também o Tualvis Empréstimos Consignados, a Casa de Construções Paraíba e a grande fabricante de ônibus Marco Polo. Muito obrigada. Voltamos à nossa programação. E com esse sutil suspiro, adentramos um novo momento neste podcast. Preparem-se para uma mudança de ritmo e conteúdo, enquanto exploramos novas ideias e perspectivas. Doutor, agora para os nossos ouvintes vamos falar algumas curiosidades. Tem alguma informação que você pode trazer para nós? Claro, tem vários dados interessantes. Por exemplo, os carcinomas uroteliais representam 90% de todos os tumores primários da bexiga, do ureter e da pelve renal, e 3% de todas as neoplasias malignas. Também existem estatísticas que mostram uma correlação dos tumores de bexiga com a idade. Mais de 80% dos casos surgem depois dos 50 anos. São incomuns até 30 anos e excepcionais em crianças. São raros casos assim. Em relação a gênero, os homens são mais acometidos do que mulheres. Quanto à posição dos carcinomas em geral, em 80% dos casos, os tumores localizam-se na região lateral e posterior da bexiga. E doutor, tem se falado muito na mídia ultimamente em uma associação do tabagismo com diversas patologias. Ainda mais com essa febre, né, dos cigarros eletrônicos nos dias atuais. Essa correlação pode ser feita com esse carcinoma de bexiga? Sim, o tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de um carcinoma urotelial. A gente tem dados aí na literatura que mostram que até 50% da população que apresenta carcinoma de bexiga apresenta um longo histórico de tabagismo em suas vidas. O tabagismo ele pode triplicar as chances de você ter esse carcinoma. E qual é o cenário atual do carcinoma papilífero da bexiga no Brasil quando se trata de dados epidemiológicos? Olha, atualmente no Brasil, estima-se que para cada um dos próximos 3 anos sejam diagnosticados 10.640 novos casos de câncer de bexiga, sendo 7.590 em homens e 3.050 em mulheres, porque, como falamos anteriormente, esse carcinoma é mais comum em homens que mulheres. E doutor, quais são as perspectivas para os pacientes que forem diagnosticados com este carcinoma? Olha, as perspectivas dependem de vários fatores. Vai depender do estágio do câncer. Infelizmente, se for um estágio muito avançado, as esperanças ficam um pouco reduzidas. E também a resposta ao tratamento. No entanto, muitos pacientes têm resultados positivos com tratamentos adequados e acompanhamento regular. Certo, doutor. E há medidas ou precauções que as pessoas possam tomar para reduzir esse risco de desenvolver esse tipo de câncer? Claro, evitar fatores de risco conhecidos, como a gente já falou antes, o tabagismo, a exposição a produtos químicos, cancerígenos, pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver carcinoma papilífero da bexiga. Além disso, manter um estilo de vida saudável e realizar exames médicos regulares, aqueles periódicos de rotina mesmo que os pacientes já têm costume, de fazer, também são importantes para a prevenção. Bom, infelizmente, nosso tempo está se esgotando.
Mas antes de irmos, gostaríamos de agradecer ao nosso convidado por compartilhar seu conhecimento conosco. Tenho certeza que foi bastante enriquecedor o que você nos transmitiu e repassou ao nosso público patológico hoje. Mais uma vez, Dr. Léo, queria agradecer a sua participação e por compartilhar seu valioso conhecimento conosco hoje. Olha, o prazer foi meu de poder estar aqui. Espero que nossos ouvintes tenham aprendido algo novo hoje. E caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Pode me mandar uma mensagem pelas minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram, Dr. Léo Love. E aproveite também para me seguir. Posto minha rotina de médico e curiosidades relacionadas à saúde urológica. Mais uma vez também, obrigado a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesse episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de tema para futuros episódios, não hesitem em nos contatar. Até o próximo episódio, patológicos! E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto nós discutindo os intricados mistérios por trás das doenças que moldam o mundo ao nosso redor. Lembre-se, a compreensão é a chave para a cura. Mantenha-se curioso, mantenha-se informado. Se gostou do nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima semana, aqui no podcast de Patologia. Cuide-se e até breve.